Olá, amigos internautas do Boc News, telespectadores da TV Com e amigos ouvintes da Rádio Santos FM. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. Nesta quinta-feira, 20 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o empresário Geraldo Pierotti, da empresa Pierotti Fornecedora de Navios, que está completando 75 anos de profícua existência, de muito trabalho, de muita geração de renda, de emprego em Santos, uma empresa tradicionalíssima da nossa cidade. É um grande prazer recebê-lo aqui, Geraldo. Muito obrigado, Lascar. É um prazer também estar aqui no Boc News, né? Pela segunda vez. E é sempre uma honra ser entrevistado por você, um jornalista paradigma aí dos jovens jornalistas, né? Professor de muitos deles, inclusive da minha filha, do meu genro. Então, Marcelo Pierotti e o Maurício Martins. Eles têm muita admiração, que eu também compactuo. Muito bem. E me sinto muito honrado de participar de um programa não só do Boc News, do meu amigo Jairo. Sim, grande Jairo, um abraço ao Jairo. Contemporâneo de Colégio Santista, mas também por ser entrevistado por você, né? A responsabilidade é muito grande. Que é isso. Fico meio temeroso. Não, estamos em casa, Geraldo. Obrigado. Queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, professor também de comunicação, professor dessa turma toda também. Fernando, gostaria de ouvi-lo para a sua saudação inicial. Muito obrigado pela presença. Olá, Chico. Olá também ao senhor Pierotti. E aí até uma curiosidade, né? Eu, quando comecei a trabalhava numa empresa de navegação e eu verificava as notas fiscais que as empresas mandavam aí da armadora, né? Então, a gente tem uma relação até saudosista aí com esse trabalho que é feito por essa área importante aí, que as pessoas não têm nem ideia como é que funciona esse abastecimento nos navios. Enfim, vai ser um bate-papo muito interessante. Você pode mandar perguntas para o nosso convidado, que acabou de ser também homenageado, a empresa e ele mesmo, homenageado também pela Câmara de Santos, uma propositura do vereador Zequinha Teixeira, que já mandou um abraço para o nosso convidado também. Você pode mandar pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também podem nos acompanhar pelas demais redes sociais. Lembrando, reprise 3 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8 da Vivo, canal 11 da NET Claro e 45 da VIP Way. E 5 horas da tarde na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Que volta daqui a pouco, com perguntas dos amigos internautas. Um abraço desde já ao vereador Zequinha Teixeira, que é uma audiência qualificada do programa. Tá certo? Muito bem, Geraldo, você que foi homenageado pela Câmara, parabéns pela empresa. Bodas de Diamante, 75 anos. Um legado extraordinário. Faz um balanço. Se é que é possível fazer é uma emoção. Anos de tantas atividades. Uma emoção, né? O meu pai foi um empreendedor, um homem de poucas letras. Senhor Mansueto Pierotti. Quem fundou a empresa em 1949, eu tinha 2 anos. Minha mãe costurava para fora para ajudar ele, fazia camisas. Que beleza. Olha aqui. E ele teve a coragem de começar uma empresa, né? Veio com dificuldades. Durante 20 anos ele manteve a empresa aberta, com muita dificuldade. Depois meu irmão e eu assumimos, né? E aí na nossa gestão a gente conseguiu sanear finanças, conseguiu ampliar o portfólio de clientes. A empresa ficou uma das mais importantes do Brasil. Sem dúvida. E trouxemos a empresa, que era Mansueto Pierotti Filhos Limitada, até 11 anos atrás, quando a gente amigavelmente resolveu dividir a empresa, né? Sim. Ele ficar com a família dele de um lado e eu do meu outro. Foi uma transição tranquila, né? E hoje eu já estou com 11 anos, com um novo nome, né? A G. Pierotti Fornecedora de Navios. Também conseguiu manter a mesma estima, digamos assim, conceito, né? Que a Mansueto Pierotti tinha, né? Que a Mansueto Pierotti era uma líder de mercado. O meu irmão formou a Master Marine, que também é uma empresa que vai muito bem, né? Somos colegas ou concorrentes e também vai muito bem, mas a nossa empresa, felizmente, também está aí uma das principais aí da América do Sul no ramo, né? Não compre mais escovas de dente antes de ver o que esta pode fazer por você. Usá-la leva apenas 30 segundos para um resultado profissional.
Essa invenção está revolucionando a indústria odontológica, pois é E graças a Deus com muita respeitabilidade, né? Claro, credibilidade, sobretudo. Né? A história são 75 anos desde o início, bodas de diamante. Diamante. Beleza, realmente parabéns. Me diga uma coisa, Geraldo, aproveitando agora, você está há 11 anos na sua empresa, enfim, projetos, ações, iniciativas, prioridades. Então, quando a gente iniciou a G. Pierotti, a gente tinha, digamos assim, costumes de uma empresa de 60 anos, familiar, né, que veio aos trancos e barrancos, enfim. Então, quando a gente, embora líder de mercado, a gente tinha deficiências de sistema, de processos, enfim. Então, meu filho e eu resolvemos... A primeira coisa que a gente fez quando a gente separou foi ir para o exterior, né, visitar os clientes, dizendo que aqueles clientes porque quando a gente separou inclusive a clientela. Porque o meu irmão já tinha uma carteira que ele atendia, eu tinha, então, quer dizer, foi uma coisa não teve guerra, né? Então, quando nós fomos para o exterior, a primeira coisa foi... Vamos dar tranquilidade para a clientela de que só mudou o nome. Sim. Porque a gente ficou com parte dos almoxarifados, com parte da frota, parte da equipe. Claro. Então, quer dizer, aqueles meus funcionários que atendiam os clientes, que falavam com eles por telefone, são as mesmas pessoas e tal. Então, fomos lá dizer isso. Isso, graças a Deus, ótimo. Isso se fez muito rapidamente. Hoje, sem nenhum demérito, os clientes não falam mais da Mansueto Pierotti, eles falam da G. Pierotti, os meus clientes, claro, né? Como o do meu irmão falam da Márcia Marinho. Então, a gente conseguiu manter a clientela e até ampliar. Mas, nesse meio tempo, a gente sentiu necessidade de dar um pouco mais de organização para a empresa. Uma modernização, seria? Porque são as dores do crescimento. Quem é empresário sabe disso, né? Você vem... uma empresa familiar, quando a empresa começa a passar de pequena para média, de média para grande, as coisas mudam, né? Os processos têm que ser outros, tem que profissionalizar gestões, uma série de coisas. Então, nós procuramos a Fundação Dom Cabral, que para nosso orgulho como brasileiros, é a 5ª escola de negócios do mundo, né? No nível de Harvard, quer dizer, Harvard é a primeira, depois tem outras tantas lá, mas ela está entre as 5 principais escolas de negócios. E já estão conosco já há 1 ano. Né? Então, todo mês, a gente tem 1 ou 2 monitorias, né, de dia inteiro, que eles vêm, eles analisam nossos processos, as nossas dificuldades, e eles ensinam, propõem, tudo isso está nos ajudando muito. Né? Não é fácil, né? Sim. Porque quem é empresário de uma empresa familiar sabe o que eu estou falando. É diferente, né? Quando você começa a profissionalizar, né? Gestão profissional, tudo, né? Isso, inclusive, até atrapalha um pouco, digamos assim, os apoios culturais, uma série de coisas, porque eu sou muito conhecido, então não tem dia que eu não ande na praia, quando eu esteja em algum lugar, que ele me peça ou um emprego, ou um patrocínio, aquela coisa toda, e eles me emparedaram, né? Digo, olha, você agora tem um orçamento, entendeu? Tem que ser de acordo com o orçamento e tal. Então, mas está sendo muito bom. A Fundação Dom Cabral, né, são professores de altíssimo nível, né? E a gente está aproveitando bastante. E sobre ampliação, você perguntou, então, a gestão está sendo modernizando. E nós, por circunstâncias, eu costumo dizer que a gente só cresce na crise, né? A gente estava bem ali no Valongo, né? Nós estávamos no Valongo como estava o aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas foi para lá, você lembra disso, não tinha nada. Não tinha nada, né? É verdade. Hoje avião não pode... ruas de terra, inclusive, ali no entorno do Valongo, ruas de terra. Então, e hoje os aviões não podem descer depois das 10 horas da noite, porque atrapalha quem está vendo novela a uma quadra do... Mas que chegou lá depois, Nós fomos para o Valongo em 78. Né? Aquilo era uma área degradada, não tinha nada lá, armazém de café em frente à Bandeirantes, e nós fomos comprando aqueles imóveis do lado e tal, ampliamos a empresa. Aí hoje tem onde era o armazém da Bandeirantes, uma área de 8 mil metros quadrados, em frente à nossa empresa, uma quadra de 60 metros, mais ou menos, estão sendo construídas 6 torres de Minha Casa Minha Vida, virou área residencial. Imagina daqui a 1 ano e meio
1.080 famílias morando ali, como é que eu vou trabalhar, né? Então eu fui obrigado a sair correndo, nós fomos obrigados a sair correndo, e nós compramos uma área no Paquetá, na esquina da Conselheiro Neves com a General Câmara. Certo. Que era uma das poucas áreas disponíveis, porque isso também é uma crítica que o plano diretor não é nem necessariamente do governo do Rogério, mas de governos anteriores. A cidade virou só moradia, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, a Manuel Tourinho tem aqueles armazéns de café de 8 mil metros, você não pode fazer, não pode carregar e descarregar nada ali. Você só pode fazer pet shop, mercearia, farmácia, açougue, salão de beleza, entendeu? Então, o que acontece? A cidade ficou muito engessada, a gente não tem mais onde... Por exemplo, quando eu saí dali do Valongo, quem entrar no meu imóvel, se eu vender ou se eu alugar, não vai poder trabalhar com carga e descarga. Porque eu tenho direito porque estou ali. Tenho direito de dinheiro. Mas que alguém para ir lá para continuar na minha atividade vai ter que comprar o meu CNPJ, porque se comprar só o prédio, não trabalha. Então, esse plano diretor esqueceu que a cidade vive 70% direto e indiretamente do porto. É lógico, é a vocação natural da cidade. Então, quer dizer, não pode engessar o retroporto, né? Porque não é só o que está dentro do porto que faz o porto funcionar, né? É o retroporto, sobretudo, gerador de empregos, de riquezas, enfim. E essa é uma questão que realmente precisa ser vista com muito carinho, analisada com muito carinho em eventuais revisões aí do plano diretor, porque realmente não podemos perder de vista. Esta é uma cidade portuária. E para você ter uma ideia, é tão engessado que eu não vou poder carregar do lado, porque é um imóvel de esquina, muito grande, tem 5 mil metros quadrados, vai ser lindo, porque onde eu estou é cheio de, como dizia meu pai, puxadinho, é viga, é laje, é coluna. Lá não, lá é um quadrilátero enorme, né, que a gente vai poder fazer uma empresa de nível europeu, como a gente costuma ver os colegas lá fora. Mas, para você ter uma ideia, a carga e descarga pela General Câmara não é possível. Eu vou ter que fazer pelo lado da Conselheiro. Entendeu? Porque aquele pedacinho virou a esquina, já não pode mais ter carga e descarga. Então de proteção, uma série de coisas. Né? Coisas do jeito. E eu sou favorável, eu acho que Sim, mas veja, mas também não se pode impedir a atividade econômica de funcionar. É ela que acaba, afinal, gera impostos, gera renda, gera riqueza, vai circular a economia. Eu queria ouvir o Fernando e Maria. Fernando, por favor. Até dentro do que vocês estão comentando, até é importante para os nossos internautas entenderem, hoje, por exemplo, esse setor, e a sua empresa, é claro, assim como o seu irmão, mas assim, a sua empresa, quantos empregos são gerados em termos de economia para a cidade também, em razão do Porto de Santos também, aqui é uma referência também no país e até na América do Sul também, a respeito da área que vocês atuam, né? E até para as pessoas entenderem o trabalho feito por empresas dessa ship supplier, por exemplo, que abastece os navios aí, né? E dentro desse contexto, algumas curiosidades também, obviamente que vocês atuam com funcionários, enfim, com empresas dos mais variados países, e é claro, isso de certa forma, existe algumas peculiaridades. Até seria interessante também entender essas peculiaridades que existem de acordo, obviamente, com cada nacionalidade, e se já teve aquele tipo de produto quase impossível para ser encontrado. Emprego, para começar pelo emprego, quantos empregos a atividade gera, Geraldo? Na cidade, diretamente, penso que uns 500 empregos, 600 empregos, mas indiretamente muito mais. Né? A minha empresa tem 115 funcionários. Eu suponho que até 800 empregos, porque tem muitas empresas menores, mas que tem 40 pessoas, 50, né? Então, é isso. Então, agora, a importância da nossa atividade é tão grande que ela é considerada fundamental para a salvaguarda e vida humana no mar pela International Maritime Organization, que é um órgão da ONU. Para vocês terem uma ideia, para os telespectadores e ouvintes terem uma ideia, durante a pandemia, nós funcionamos 24 horas por dia de portas abertas. Né? Todo mundo fechado, proibido de funcionar, proibido, ou então home office, nós trabalhamos direto. Por quê?
Porque o cais não pode parar, a navegação mundial não pode parar, e se o navio não for abastecido, ele não pode navegar. Claro. Isso, inclusive, é uma coisa que no Brasil está sendo só reconhecido agora, através da nossa Associação Brasileira dos Fornecedores de Navios, que é presidida pelo meu sobrinho Flávio Pierotti, que é da Master Marine. Nós estamos, inclusive, com um projeto de lei no Congresso para regulamentação da profissão. Porque nós somos o patinho feio da cadeia de comércio exterior, né? A gente foi invisível, ainda é um pouco, durante muitos anos, né? Então, às vezes, quando uma autoridade lá em Brasília baixa uma portaria, ela esquece que aquilo reflete também numa atividade pequena em relação ao todo, mas fundamental. Que... Então, se o navio não for abastecido, como é que as pessoas vão se alimentar? Como é que as pessoas... Enfim. Então, só um exemplo pequeno, que não é o maior problema, mas, por exemplo, existe uma DUE, que é a Declaração Única de Exportação, que o grande exportador de soja faz e que eu também faço. Sim. Então, a unidade de preenchimento é tonelada. Por quê? Ele está pensando no cara que está vendendo 100 mil toneladas de soja, que o navio, né? Eu vendo 100 quilos de açúcar ou 100 quilos de soja. Então, quando eu vou preencher aquilo, eu não consigo preencher, porque a quantidade mínima é tonelada. E outra coisa, por exemplo, não é o caso de Santos, graças a Deus, Santos é um exemplo para o Brasil, nesse sentido. Há alfândegas em outros portos que fecham às 18 horas de sexta-feira e só abrem na segunda às 8 horas da manhã, se não for feriado. Nossa Senhora. Né? Então, eles exigem que você vise as autorizações de embarque até sexta-feira às 17 horas. Agora, acontece que muitos itens não são pedidos com antecedência. Hoje é verdade, muita coisa vem com antecedência, com a velocidade das comunicações. Claro, né? Então, às vezes, a gente com 8, 10 dias, a gente já está dando o preço, está participando de uma cotação. Se a gente ganha, vem o pedido com uma semana antes, 4, 5 dias antes. Mas existe muita coisa que é pedido no dia, na hora, na emergência. Né? E aí, como é que faz? Aí, pois é, então essa é a dificuldade. Né? Então, nós estamos lutando justamente. Agora, no ano passado, em agosto, nós fizemos uma assembleia em Brasília, pela primeira vez, uma convenção, onde a gente trouxe todos os nossos players, e muitos deles disseram, nossa, vocês existem. Nós fomos muito bem recebidos. E interessante que alguns falaram, nós não sabíamos que você tem esse problema, nós estamos às ordens. Então, quer dizer, foi muito bom, né? Porque eu quero até falar uma coisa que na minha idade, eu estou fazendo 77 anos agora, na outra sexta-feira, 28 de junho, e eu não tenho mais trava, nunca tive, né? Mas que eu quero dizer assim, eu antigamente, isso que eu estou dizendo, eu achava que quando vinha uma portaria dessa, era alguém criando dificuldade para ganhar facilidade. E hoje eu estou convicto de que é pura falta de visibilidade da categoria. A pessoa não está fazendo aquilo por má fé, por maldade, desconhecimento. Faz por desconhecimento. Ela pensa no grande player da exportação, né? Mas esquece de um pequeno, mas que é tão importante como todos os outros. Porque é como eu digo, se você não abastece o navio com alimentos, com ferramentas, com produtos para a máquina do navio funcionar, para o tripulante sobreviver, se for passageiro, para o passageiro poder ter conforto, não é? Então, não existe a navegação. Né? Então, hoje eu estou convicto de que essa convenção em Brasília foi esclarecedora. Para dar visibilidade para o setor. Porque muita gente, não vou dizer por questões de elegância e de ética, mas muitos desses órgãos falam, puxa vida, mas não é, vocês têm esse problema, mas realmente, olha, nós estamos às ordens, venham conversar com a gente para a gente tentar resolver e tal. E está sendo feito isso. Nós temos uma assessora lá em Brasília agora, que é a doutora Janaína, que inclusive é assessora dos práticos e tal, né? Então a gente está indo bem agora. A gente perdeu muito tempo, mas agora eu acho que antes de morrer ainda vou ver as alfândegas abrindo 24 horas por dia, né? E outras coisas que acontecem aí que atrapalham o dia a dia. Antes de eu chamar o intervalo, o Fernando colocou o seguinte, dá um exemplo aí de uma curiosidade, uma peculiaridade, algum produto que pedirem e você não tinha como achar, enfim, coisas
Bom, então uma das poucas vezes que eu transgredi na vida, porque era sobrevivência, foi num navio muçulmano, de tripulação muçulmana, isso faz 50 anos, que me pediu um carneiro vivo para poder fazer o ritual. E o comandante que não me daria o pedido se eu não conseguisse o carneiro. Naquela época já era proibido, né? E eu tinha, sei lá, 22, 23 anos, comprei um carneiro vivo, botei uma fita crepe na boca dele, amarrei as patas e subi de madrugada com o carneiro nas costas. Nas costas para poder pegar um pedido grande que era sobrevivência da empresa naquela vez. Mas fora isso, tem coisas interessantes. Por exemplo, hóstia, né? Para comungar na capela de bordo, já vendemos, né? Recentemente a gente foi. Recentemente a gente foi solicitado a vender procurar um manequim de loja. Sim. Só que esse manequim de atleta bombado, né? E a gente comprou 2 manequins, mandamos para bordo, mas por quê? A gente sempre pergunta, porque navios que vão muito lá para aqueles lados onde tem pirataria, lá para o Mar da China, para aqueles lados lá, em que tem os piratas sobem, jogam aquela garateia, aquela gancho, e sobem pelo rapel, né? E rendem a tripulação e tal. Então, o que esses navios fazem? Eles põem um manequim na proa do navio, na popa, com um uniforme, como se fosse, com um simulacro de se a minha esposa tivesse aqui, ela vai dizer, esse é meu marido, está sempre derrubando as coisas. Então, um simulacro de arma que espanta, assustar, quer dizer assim, mas se o cara chegar perto, ele vê. Mas ele olha de longe. E são tantos navios, quer dizer, são dezenas de navios que estão ali esperando. Então, quando ele olha de longe, ele vê aquilo, mesmo ele não chegar perto, ele vai constatar, mas ele já não, aquilo ele já descarta. Né? E mais recentemente, tem outros casos interessantes, mas mais recentemente a gente teve um comandante que solicitou uma boneca inflável, com lingerie. Eita, e nós fornecemos. Né? Aliás, isso a gente costuma dizer, são pedidos pessoais, né? Porque às vezes o comandante pede um ramalhete de flores, a minha esposa, porque hoje em dia os comandantes às vezes viajam com as famílias e tal, as empresas facilitam. Eu estou com a minha esposa a bordo, é aniversário de casamento, então pedem um ramalhete de flores e tal. Então o nosso principal cliente é o navio, é o dono do navio, abastecer o navio. Mas existe pedido de... Remédio pedem? Não. Pedem, mas a gente... Um controle maior? Não, hoje a gente está proibido de vender remédio. Hoje isso tem que ter... Não é que está proibido, mas as exigências são muito grandes. A gente tem que ter um farmacêutico a bordo, tem que ter uma licença especial da alfândega. Então, hoje tem empresa que só faz isso. Então, a gente indica a empresa. Né? Antigamente, não. A gente ia na farmácia, comprava, e se tivesse remédio controlado, alguma coisa, tinha que vir porque os navios têm uma assistência médica, né? As agências não, tem médicos e tal, né? Então... Às vezes não falta um remédio em um determinado passageiro. Pois é. Não, mas normalmente a gente quando fala mais em navio de carga, né? Porque, claro que passageiro também existe. Mas o navio de carga, às vezes precisa e tal, mas antigamente a gente vendia, mas hoje não, hoje a gente só indica. Muito bem. Geraldo, vou pedir sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 20 de junho, hoje recebendo com muito prazer o empresário Geraldo Pierotti, da G Pierotti, fornecedora de navios. Estamos conversando bastante sobre essa atividade, que é uma atividade fundamental, mas que, como bem disse o Geraldo no bloco anterior, sofre da questão da visibilidade. Muita gente nem imagina como esse serviço é feito e o quanto ele é importante, fundamental. E há uma série de... Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. Agora, eu queria saber, Geraldo, já que você colocou a questão da visibilidade, ou até melhor, da invisibilidade do setor,
Como é que é a relação com a autoridade portuária, com a autoridade da alfândega? Enfim, como é que é este relacionamento? Há uma facilitação desse serviço ou o serviço muito burocratizado que traz dificuldades para uma empresa como a sua que fornece para navios? O relacionamento com as pessoas, dos nossos players, das instituições, os órgãos que intervêm no nosso negócio, o relacionamento é bom, as pessoas são acessíveis, especialmente no Porto de Santos, mas eu não falo isso. Por exemplo, a minha empresa atende São Francisco do Sul, Itajaí, Paranaguá, Angra dos Reis, São Sebastião, até o Rio de Janeiro. Então, o que às vezes acontece no Brasil é assim, uma portaria, uma legislação, um regramento federal, às vezes tem uma interpretação no Porto de Santos, outra em Angra dos Reis, outra no Rio de Janeiro. Sim. Dependendo do funcionário que está ali, ele interpreta de um jeito. Então, uma das coisas que a gente está procurando é padronização. Tá. Não é que o funcionário de outro porto seja pior do que o funcionário aqui de Santos, que tem outra visão. Mas ele, às vezes, é uma pessoa que vem de uma fronteira seca, né? Às vezes, por exemplo, um funcionário público, às vezes a pessoa de uma alfândega de um porto seco, no Mato Grosso, aí vem num porto. É outra coisa. O navio, o custo do navio por dia é altíssimo, né? O comércio exterior molhado, na zona molhada, na zona de água, é muito diferente de uma fronteira seca, né? Seca, entendeu? Então, não é que o funcionário ele seja maldoso, que ele tenha má fé, que é aquilo que eu disse para você, antigamente eu achava. Não, é por ignorância sobre... desconhecimento. Né? Então, isso é que a gente vem procurando também, padronização porque parece que são vários Brasis, né? Pois é. Entendeu? O Porto Sem Papel funciona? Quer dizer... Funciona, mas nós também temos uma dificuldade. Nós ainda não somos credenciados a fazer a automotivação. Porque a gente, para entrar no cais, na zona primária, a gente tem que ter uma motivação, tem que ter um motivo para entrar. E isso, hoje em dia, só é permitido através do agente marítimo. Eu não posso, a minha empresa não pode entrar no sistema. Mas a empresa é fornecedora de navios? Pois é, entendeu? Então, a motivação está aí. Mas é isso. Entendeu? Abastecer o navio. E às vezes a agência tem agências e tem agências. Né? Às vezes eu preciso de uma automotivação imediata e não consigo, porque o funcionário da agência não está disponível. Até porque isso não é um serviço remunerado. É uma obrigação dos agentes fazerem, mas eles fazem isso graciosamente. Alguns não querem fazer, querem nos cobrar. Isso gera ações judiciais. Né? Outro dia gastei R$6.000 de advogado, a empresa, para não pagar R$100 de motivação. Mas por uma questão de princípio. Né? Quer dizer, entendeu? Mas não são todas, algumas. Né? Então não há porquê. Nós temos a mesma credibilidade de qualquer atividade. É serviço essencial. Existem empresas boas e ruins em qualquer lugar, mas a nossa categoria tem capacidade ética e pronta para atender qualquer exigência que nos permita entrar no sistema assumindo todas as responsabilidades, evidentemente. Claro que a gente tem que ser triado, tem que ser, digamos, olhado para ver se a gente pode ter aqui. É natural. Mas hoje em dia é liminarmente negado, mas a gente está em busca disso também. Claro. Nessa Convenção de Brasília, a gente chegou já bem próximo disso. Muito bem. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo. Fernando. Andrade, mandando um abraço para o Geraldo Perotti, o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente também, sempre participando aqui conosco, né? Que é uma honra, uma sólida empresa completar seus 75 anos, né? E até pegando o gancho que o Perotti está colocando, né? Obviamente existe todo esse impasse, muitas vezes, dessas dificuldades que são colocadas aí nesse sentido. Como que, por exemplo, a tecnologia, eu estou falando isso hoje, muita gente faz compras online. Isso, de certa forma, impacta também o serviço realizado pela empresa ou não há qualquer impacto nesse sentido? E a gente se ouve muito uma preocupação, vocês mesmos escolheram a Fundação Dom Cabral para fazer esse trabalho, essa parceria, e obviamente é uma discussão mundial, né? A questão da ESG, né? Que é meio ambiente, a questão da governança, a questão social também. Isso também são práticas que estão sendo exigidas pelos clientes também para empresas do segmento também?
A respeito da concorrência do mercado online, não, né? Porque para entrar no cais, como eu vinha dizendo, é necessário. Imagina se os navios fazem 30, 40, 50 encomendas por internet, como é que vai entrar isso no navio, né? Então, nós não sofremos essa concorrência. A gente sabe que muitas empresas de loja, né, de loja física, vêm sofrendo isso, né? Minha própria esposa, às vezes, vai comprar um sapato ou qualquer coisa, às vezes compra pela online e tal. Eu digo, é melhor comprar na loja porque o dinheiro fica aqui, o ICM, essas coisas todas. Então, o sapato não serve, a roupa não serve. Ela vive devolvendo as coisas. Mas isso também... Dois trabalhos. Bom, muito bem. Então, essa concorrência nós não sofremos. Agora, qual era mesmo? A questão da ISG. Quer dizer, bom, o ISG, a gente vem, a minha empresa, meu pai era um homem de poucas letras, foi carregador de marmita, fundou a empresa no dia 1º de maio, porque ele era um trabalhador, ele queria homenagear o trabalhador. Então, a minha empresa, ela é inclusiva, e eu tenho muita honra disso, eu falo muito nisso, quando eu falo para os meus funcionários, ela é inclusiva muito antes de existir a ESG. Já visto que o nosso principal gestor era o Rubens José de Souza, que era gay e negro, trabalhou conosco 42 anos, ele era mais conhecido no exterior do que eu, né? E ser gay e negro, na época em que ele foi, era muito mais difícil do que hoje, porque às vezes haviam até agressões físicas, mais do que existe hoje e tal. E ele faleceu na empresa, faleceu durante a pandemia, trabalhando, né? E hoje o nosso salão principal, que foi inaugurado um ano atrás, antes a gente sabia que ia ter que mudar, fizemos um escritório modelo lá, e o salão chama o José Rubens de Souza, né? Então a gente sempre teve isso. Fora isso, a gente está engajado no sistema de ESG, de meio ambiente, da Associação Comercial de Santos. A nossa empresa é a única subscritora e participante de um movimento de eliminação de plástico no mar, um movimento mundial, de uma International Maritime Purchase Association, que é uma associação dos nossos clientes, né? Nós somos a única empresa, a primeira empresa do Brasil a aderir a esse movimento, né? Tanto que, por exemplo, a gente está evitando já de colocar aquele isofilme, quando a gente faz o pallet, para o pallet ficar firme, para poder a empilhadeira pegar e o guincho pegar, a gente filma, né? Chama filmar, né? Passa aquele plástico em volta, né? Nós agora estamos fazendo uns bags retornáveis para evitar, né? A gente já economiza aí só um grande... Então, a nossa empresa ela está muito ligada, né? E hoje em dia isso é capital. Sem dúvida. Né? Hoje em dia tem empresas no exterior que são muito interessadas em saber se a sua empresa, como fornecedora dela, pratica o ESG. Né? Então, a gente faz muito isso já, isso é muito interessante. Bastante. E é muito engraçado, a cultura lá fora, você vê, eu vim agora de Chipre e de Atenas, eu fui com meu filho a trabalho, foi um trabalho puro mesmo, né? Trabalhando mais lá do que aqui. E a gente tem um folder, que é uma propaganda de 2 folhas, acartonada e tal. Dezenas de pessoas na feira não aceitaram o folder. Você entrega o folder e ele me dá só o seu código, como é que chama? QR Code. Nós não queremos papel, não queremos papel na empresa. Olha só. Então, entendeu? Então, nós já estamos revendo, numa próxima oportunidade, já de chegar lá, de repente com pendrive e não com folder. Entendeu? Porque tem empresas que não aceitam, você manda. Assim como, por exemplo, as nossas invoices, que são as faturas, elas são muitas folhas, né? E muitas vias. Tem empresa que você não precisa mais mandar, até economiza, que a gente mandava por o DHL, o PS, é um dinheirão para mandar, porque a empresa não aceita mais, quer que você escaneie a invoice assinada pelo comandante, carimbada pelo comandante, e manda online.
Eles não querem mais receber papel. Então a gente tem que. Se adequar a essa A gente tem que se realidade, adequar, né? entendeu? A gente tem que se adequar. E a nossa empresa é bastante. Não vou dizer que é mais, mas ela está muito ligada nesses movimentos bem todos. Antenada, bem sincronizada nesse mundo novo de ESG, aliás, que é fundamental. Sustentabilidade, governança, preocupação social é fundamental. Muito bem, Geraldo, eu vou pedir sua licença mais uma vez. Nós vamos para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre Pinacoteca. Benedito Calixto. É uma das paixões, eu sei, aqui do Geraldo Pierotti. Verdade. Falar um pouquinho também de música, falar um pouquinho de samba, de carnaval, que o Geraldo também é um carnavalesco de primeira. Vamos para o intervalo, voltamos já. Obrigado. Tá bom. Estamos apresentando o Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Agora vamos para o último bloco do programa que recebe hoje, com muito prazer, o empresário Geraldo Pierotti, cuja empresa, fundada pelo pai Mansueto Pierotti, está completando agora 75 anos. O Geraldo hoje é dono de uma divisão da empresa, da G. Pierotti, há 11 anos dirigindo a G. Pierotti, que continua fornecendo para os navios. Mas o Geraldo também tem entre as suas atividades, múltiplas atividades, Sou exibido, né? algumas paixões, entre elas a arte visual e a música também, né? Um homem de bom gosto, como se vê. Obrigado. E a Pinacoteca Benedito Calixto, né, é uma das suas paixões. A Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, que está numa fase agora de muitos eventos, a exposição maravilhosa do colega jornalista, fotógrafo Araquém Alcântara, enfim, tantos lançamentos de livros, agora no próximo dia 28, inclusive, uma colega jornalista, que é aniversário até do Geraldo, né, Geraldo? Dia 28, de aniversário. 77 anos. No dia 28, que é a próxima sexta-feira, vai haver a posse na Pinacoteca Benedito Calixto da nova direção da Academia Santista de Letras, a ser presidida pela colega jornalista, querida amiga Thaís Cury Pereira. Gente boa. Que vai assumir a Academia Santista de Letras numa solenidade na Pinacoteca Benedito Calixto, na sexta-feira, às 19 horas. Mas, Geraldo, a Pinacoteca está aí, temos imagens, a maravilha, teve agora a inauguração de uma fonte, enfim, havia um projeto, eu lembro quando você esteve aqui, um projeto na parte dos fundos da Pinacoteca, da construção de um museu, um novo museu. Como é que está isso, Geraldo? Bom, isso isso caminha lentamente, porque é um projeto muito grande, né? Vai custar 55 milhões. E agora está em fase, nós contratamos uma empresa que vai fazer a captação de 2,5 milhões para fazer o projeto executivo e o projeto de sustentabilidade do futuro museu. O Roberto já autorizou a verba, de 35 mil reais que vai custar essa mão de obra, esse serviço. E nós estávamos já prestes a começar a desenvolver isso, mas o Roberto, muito prudentemente, ele pediu um pouco mais de calma, porque a gente ia entrar agora, termina agora em junho a janela de captação. Agora é Pronac que Pronac, chama, né? Então, mas ele pediu para a gente deixar e entrar na janela de outubro, porque ele quer ter, como presidente, aliás, ele faz muito bem isso. Presidente Roberto Clemente Santini. Roberto Clemente Santini, que eu tive o privilégio de indicar, né? Eu era presidente do conselho e o conselho indica, eu indiquei o nome dele, foi aceito por unanimidade, e ele, sem dúvida nenhuma, sem demérito para os outros, que inclusive eu, que fui presidente, ele estourou, como dizia meu pai, a boca do balão. Está fazendo uma gestão junto com a Cristina Guedes, maravilhosa. A casa está diariamente, tem 3, 4 atividades e tal. E o Roberto muito prudente, né? Até pela respeitabilidade, o nome que ele tem, tudo, não quer arriscar nada. Ele pediu para a gente fazer um projeto de sustentabilidade do futuro museu, né? E também indicações de como será licitada a obra, para não haver nenhuma dúvida sobre a lisura, né? Do processo. Inclusive, ele pediu, como a Dom Cabral dá assistência também lá na tribuna, e nós estamos tentando seduzir a Dom Cabral para, paralelamente, independentemente do projeto que vai ser apresentado pela empresa contratada, a Dom Cabral também nos apresentar um plano de negócios para a sustentabilidade do futuro museu, né? E apesar de toda a preocupação que é muito pertinente, tem uma coisa importante também, que talvez muitas pessoas não saibam.
A Lei Rouanet, a Lei Pronac, ela prevê também incentivo fiscal para a manutenção de custeio. Olha só. Entendeu? Quer dizer, depois que o museu estiver pronto, se essa precisar, por exemplo, de suponhamos custeio, que o projeto não se sustente, que a casa não se sustente, que ela dê mais despesa do que receita, né, por ser um prédio grande, aquela coisa toda. A Lei Rouanet prevê a sustentabilidade. Que beleza. E com certeza será muito bem vista, como dizem os nossos intermediários, que o Paulo Mino da Rocha é um nome, por exemplo, demoraria muito para conseguir, mas com o nome do Paulo Mino da Rocha, que é o autor a aprovação é quase que imediata, porque ele é muito querido lá dentro. Né? Então nós estamos nessa fase. Tivemos uma reunião importante na tribuna, antes o Roberto viajar. O Roberto viajou agora para o Portimar, o evento do Portimar, né? E ele pediu, a gente fez uma reunião grande lá, com várias pessoas da Pinacoteca, da assessoria dele, e nós, por consenso e por liderança dele, então estamos fazendo essa lição de casa, talvez até com a ajuda da Dom Cabral, para depois a gente ir com toda a segurança. Muito bem. Mas está o sonho não, o projeto antes era um sonho, antes era um sonho, agora é um projeto. O projeto está firme. Está firme, muito bem. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, por favor. Aí aquela área também é uma área importantíssima, né? Até para esclarecimento, né? Porque às vezes as pessoas colocam, como é um bem tombado, existem algumas restrições aí também nesse sentido, né? Então, obviamente, isso é um esclarecimento. Mas até pegando também o gancho também, né? Que além dessa área cultural, a gente não pode também a questão também do mundo do carnaval, né? Então tem até algumas curiosidades aí, a paixão, né, do carnaval, né, do Pierotti pelo carnaval também. Qual é a tua perspectiva, né? A gente sabe ali que houve aquela mudança para a área da Zona Noroeste e, a exemplo do que você está passando lá na sua empresa, que agora esse futuro empreendimento vai atingir ali, obviamente, o seu negócio, você vai ter que mudar. Há uma polêmica também sobre a própria passarela do samba, que antes não tinha absolutamente nada e agora você tem várias unidades habitacionais, inclusive vai ser construído até um hospital pediátrico ali, que já foi alvo de muitas críticas. Olha, como é que vai ter um hospital ali do lado, né, onde passa... Mas a gente lembra que ali é só usado durante um final de semana, praticamente, né? Então, essa avaliação aí, para onde vai o Carnaval de Santos, né? Pelo seu conhecimento, é claro, as escolas estão fomentando aí nesse sentido, e qual é a perspectiva que tem nesse sentido, se ali, naquela área ali, na Zona Noroeste, é a área ideal mesmo nesse sentido. Eu, como sambista de mais de 50... Compositor, presidente do Conselho do Clube do Choro, enfim. O primeiro samba enredo gravado em disco, Bolacha Preta em Santos, é o meu Pastores da Noite, o Carnaval de 1978. Primeiro está na história lá, Secretaria da Cultura. Então, o Pelé foi lá entregar o... Olha, onde é que vocês arrumaram isso? Aqui o pessoal lá... Vocês têm arquivo. Felipe é bom. Isso aí foi o Pelé que, quando eu ganhei o samba enredo, ele está me dando uma medalha que ele levou, e a moeda de toques da FIFA. Ele tinha saído do Cosmos, né? E a FIFA fez uma moeda para o mundo inteiro, para os juízes jogar, né? Então, na minha mão ali, na mão esquerda, é a moeda de toques. E a medalha que ele está pondo por cima. Aí meu pai está ali do lado. Isso foi na Portuguesa Santista. Então, eu como um sambista, não existe área melhor do que a praia, né? A gente quando virava ali na costa, dava aquele frição, mas a gente sabe que aquilo inviabiliza. Aliás, foi do governo do prefeito, saudoso prefeito, querido amigo Oswaldo Justo, um carnaval maravilhoso. Aliás, o Justo é muito importante para a Pinacoteca também. Ele, o Elcio Lestrec também, né? Sem dúvida. Muito bem. Então, ali seria maravilhoso, mas estragava os jardins, atrapalhava todo o trânsito da cidade. Então... complicado. O carnaval foi lá para a Zona Noroeste, como fui para Voar Longo, como o aeroporto... a Zona Noroeste é uma boa solução. O aeroporto foi para Congonhas, né? Entendeu? E aí hoje tem as famílias lá, é complicado, quer dizer, a gente entende, né? Mas o carnaval são 3, 4 dias, né? E aquilo é um equipamento de atendimento social muito grande, porque ali funcionam escolas, uma série de coisas ali. No centro cultural, nas arquibancadas, ali nos camarotes. Ali tem muita atividade cultural, física, social, né? Então, teria que ter um pouco de paciência daquelas pessoas que para lá foram, né, depois que já existia a passarela, né?
Eu vou dizer uma coisa para você. Você me fez uma pergunta que tem um pouco a ver também com o negócio do retroporto. Aonde que você vai fazer o carnaval em Santos? Pois é, não tem lugar, não tem mais. Uma discussão que eu lembro perfeitamente, que ao término de cada carnaval, na época do governo do prefeito Justo, quando era na praia, eu lembro que o Jornal da Tribuna, eu inclusive trabalhei no Jornal da Tribuna, trabalhava nessa época, promovia um encontro, um debate, para onde vai o carnaval? Porque a praia, trânsito, aquela coisa, todo o elenco de argumentos que você colocou aqui eram lembrados naquela época. E discutia-se, na João Pessoa, na Francisco Glicério, na Pedro Lessa, enfim, Afonso Pena, tantas e tantas opções que foram lembradas, né, nessas matérias, até mesmo no emissário, tinha quem propunha na praia, na faixa de areia, bom, enfim, aquelas propostas todas, né? E não se chegava a um lugar. Tentou-se na Avenida Portuária, que ali... Eu desfilei lá também, até porque a Avenida Portuária pois é. Enfim. Até o Zé Menino também, levaram para o Zé Menino. Mas surgiu, de repente, ali na divisa do Itararé, que era um carnaval metropolitano, até que surgiu a ideia da Avenida Albert Schweitzer, ali na Zona Noroeste, que eu acho que resolveu o problema. Sim. Do carnaval bom, animado, né? Sim. E é bom que continue por lá. Isso tem esse conflito com alguns moradores de lá, mas você fez uma pergunta que eu não sei responder, estou me repetindo, o velho se repete muito. Vai levar para onde, né? Não tem, né? Quer dizer, se você levar para a Avenida Portuária, interrompe o comércio exterior. Né? Tá certo? Então, é complicado. Acho que ali tem que. Eu acho que está de bom tamanho ali. Eu também acho. Eu acho também acho. Tem que haver um pouco de compreensão das pessoas que lá estão, mas que foram para lá, né, repetindo, depois que já existia, né? Quer dizer, as pessoas sabiam. Agora, me diga uma coisa, nós já estamos no final do programa, Geraldo. Que pena. Passa rápido. Que pena, tá bom. Eu queria saber o seguinte, você tem algum samba, algum chorinho aí no prelo que está pronto? Então, continua compondo? De vez em quando. Agora, 1 ano ou 2 anos atrás, eu fiz um samba para a banda de direito lá, que sai da direita. Esse é o primeiro samba enredo gravado em disco de Santos, tá vendo? Puxa, mas vocês têm um arquivo aí, hein? É o Felipe, mais que a minha mulher, cara. Então, agora é uma composição antiga, mas eu fiquei muito feliz. O Luizinho, que é vice-presidente do Clube do Choro, que está substituindo lá junto com o J.R.L., o grande Marcelo Laranja, que é o sustento, que foi o mentor, o idealizador e carregou nas costas o Clube do Choro durante muitos anos, agora está meio retirado, mas ele ainda é uma referência para nós. Ele também é músico. E ele me disse que vai lançar agora, não sei mais CD, ou não sei se coisa, e vai lançar vários choros, executado por ele no 6 cordas, por Luizinho 7 cordas, que é o maior 7 cordas do Brasil no momento, substituto do grande Dino, e do grande JR, né, no bandolim. E eles vão, entre as músicas gravadas, eles vão gravar um choro que eu fiz para o Walter do bandolim e para o Conjunto Primas de Bordões em 1976. Um dia o Rubens Miranda de Carvalho, que era muito amigo dele, ele levou no meu aniversário, de surpresa, ele sabia que eu gostava de choro, eu morava na Tocantins, entrou Walter, Luna, Mauro Sete Cordas e tal, e naquela noite eu fiz um choro chamando Aprendendo com o Walter. Que o Walter gravou, e eu entrei com ele naquele concurso de carinhoso da Bandeirantes, mas não classificou, porque só tinha 2 partes, o choro tem que ter 3, e agora vai ser gravado, então eu estou sempre feliz aí com essas coisas. Que beleza, hein? Olha só, essa é mais uma faceta aí da vida do Geraldo Pierotti, músico, compositor, sambista, carnavalesco, exibido, né? Dirigente da Pinacoteca Municipal Benedito Calixto, foi presidente do Conselho. Eu sou presidente de honra agora. Presidente de honra, olha só. Então, com tudo isso, e empresário, todos nós sabemos, fornecedora de navios. Geraldo, teríamos muito mais a conversar, você sabe, que bom. Nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, os seus esclarecimentos aqui no programa. Foi um programa ótimo. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra recebê-lo. Lascala, a honra é minha, especialmente para falar da minha empresa, para falar da minha atividade profissional, que tem um monte de carências que a gente precisa atingir, conforme eu falei aqui, né? Através dos nossos dirigentes.
falar da minha pinacoteca. Então, quando eu precisar, quando não tiver ninguém para entrevistar, estamos sempre aqui. Me chama, porque eu venho com muito prazer e com muita honra. E, aliás, dar uma entrevista para você, para mim, é um acréscimo no meu currículo. Muito obrigado, Geraldo Pierotti, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado. E assim chegamos ao final. Queria agradecer a participação sempre brilhante do Fernando de Maria, da equipe técnica em nome do Felipe, muito ágil nas suas pesquisas aí, rapidinho. Caramba, que acervo, vou pedir umas cópias aí. Muito bem. Então, Felipe, muito obrigado, Felipe, muito obrigado a todos e principalmente a você, amigo internauta, amigo telespectador, amigo ouvinte, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá.